O ano é 845. O Sena brilha sob um sol frio de primavera. No horizonte, velas se erguem e Paris aguarda o destino que vem do norte. Os vikings enfim chegaram a terras francas, mas antes que os escudos se refletissem nas águas, o Império Carolíngio já sangrava por dentro. O chamado de Império Carolíngio foi fundado por Carlos Magno, coroado imperador em 25 de dezembro do ano 800 a.C. pelo Papa Leão III. Durante o seu reinado, Carlos unificou grande parte da Europa Central e Ocidental, governando territórios que iam da atual França à Alemanha, chegando até partes da Península Itálica. As suas capitais foram a cidade de Metz, na atual França, e a cidade de Aachen, na Alemanha, centros de poder de um império que parecia indestrutível. Mas, com a sua morte em 814 d.C., o trono passou para seu filho Luís I, o Piedoso, que antes fora rei da Aquitânia. E foi aí que tudo começou a ruir. Luís não era um guerreiro como o pai. E, embora fosse o herdeiro legítimo, os seus próprios irmãos e depois os seus filhos começariam a disputar o poder. O que Carlos Magno uniu pela espada e pela bravura, seus herdeiros separariam pela sua própria ambição. O Império então mergulhou numa guerra civil e a unidade que antes mantinha o Ocidente seguro desaparecera. O chamado do Norte. Enquanto os francos se degladiavam pelo trono, no Norte, os escandinavos observavam atentamente. Aquelas terras ricas e divididas eram o alvo perfeito. Durante o século VIII e início do século IX, os vikings começaram a explorar e a saquear as costas da Europa Ocidental, não apenas por ganância, mas por necessidade. A Escandinávia era uma terra bela, mas dura, montanhosa, fria, com solos pobres e poucos recursos. A sobrevivência exigia coragem, e a glória só se alcançava a limar. Entre fiordes e aldeias costeiras, chefes jovens e guerreiros famintos por fama formaram frotas cada vez maiores. E os rios da Europa tornaram-se as suas estradas. Um desses rios, o Sena, levava diretamente a uma das mais importantes cidades do Império Carolíngio, a cidade de Paris. O saque de Paris. Enquanto os filhos de Carlos Magno se enfrentavam, os nórdicos preparavam-se para atacar. Um líder carismático, cujo nome ecoaria através dos séculos, reuniu uma frota de 120 navios e entre 4.000 e 5.000 guerreiros. As crónicas chamam-no de Regnheri, mas muitos o conhecem por outro nome, Ragnar Lothbrok. Embora a história misture o homem e o mito, é sob esse nome que o ataque ficou lembrado, mas iremos chamar ele só de Ragnar. Antes de chegar a Paris, Ragnar saqueou mosteiros e cidades ao longo do Sena. Espalhando o terror, o rei Carlos, o Calvo, neto de Carlos Magno, tentou reagir. Enviou tropas para as margens do rio, montando 2 guarnições a poucos quilómetros de Paris. Ragnar, então, atacou primeiro a guarnição mais fraca. A superioridade numérica e a fúria viking decidiram a batalha rapidamente. Os francos foram derrotados. Ragnar, então, capturou 111 prisioneiros, levou-os até à margem do rio e mandou enforcá-los um a um. Uma mensagem clara. É isto que espera quem tentar nos deter. A guarnição da outra margem do rio fugiu sem lutar. O caminho para Paris então estaria livre. Os vikings chegaram, cercaram e saquearam a cidade de Paris, exigindo um resgate colossal de seguida. O rei Carlos, sem forças para reagir, decidiu aceitar a exigência dos vikings e ofereceu 3.165 kg de prata em troca da retirada de suas forças e do cerco a Paris. Ragnar aceitou, não por propriedade, mas por necessidade. Uma epidemia assolava o seu acampamento.
onde já tinha ceifado 600 homens do seu exército. E temendo o pior, Ragnar então decidiu aceitar a sua oferta, a oferta de Carlos. Com o saque e o pagamento em prata, Ragnar e sua frota retornaram ao norte, ricos, temidos e imortais na história. Agora, uma nota antes de terminar o vídeo. Naquela época, Paris não era ainda a capital da França. Era apenas uma das muitas cidades à margem do Sena. Os reis medievais não tinham uma resistência fixa. O governo ia onde o rei estivesse. Por isso a queda de Paris em 1845, embora humilhante, não significou o colapso político imediato, mas marcou o início de nova era. A era em que a Europa passou a temer o rugido dos deuses do norte.